Eu quero girar a pauta contigo, a gente prometeu aqui também de falar dessa indicação do Prêmio Nobel da Paz, estou muito ansiosa para te ouvir, porque, bom, primeira coisa que a gente tem é contrariando, né, o que o Donald Trump queria, é claro, né, ser indicado e levar esse prêmio. O prêmio foi para a líder da oposição na Venezuela, a Marina Corina Machado, né, mas você tem uma informação aí, no mínimo, curiosa, né, sobre a indicação dela, queria que você contasse para a gente que informação é essa, Jamil. Vamos lá, por partes aqui, Vivi. A primeira delas é que a Casa Branca acabou de se pronunciar criticando o prêmio. Essa é a primeira informação. Casa Branca criticando o prêmio, dizendo, olha só a constatação da Casa Branca, que os organizadores do Prêmio Nobel priorizam a política e não a paz. Olha só, quem diria, hein, César? Imagine só ouvir isso da Casa Branca, que queria justamente o prêmio para o seu próprio presidente, que disse que concluiu 7 guerras. Ele concluiu 7 guerras. Das 7, 2 sequer existiam, 2 delas sequer existiam, era alvo de piada até mesmo entre os líderes daqueles países que ele dizia que tinha chegado a um acordo de paz. E a terceira, uma delas, foi ele mesmo que começou, no caso, obrigado, contra o Irã. Prissi. Ele Vamos diz lá, que gente. ele levou o Irã à 161. paz. O que ele não diz é que foi ele que começou. Enfim, aquela surpresa. Então, em primeiro lugar, a Casa Branca insatisfeita com a nomeação, o prêmio para Maria Corina Machado. Primeiro ponto. Segundo ponto, Vivi, e essa parte também curiosa, é que esses prêmios eles não são dados por um ato de uma pessoa da noite para o dia. É um processo longo, um processo de consideração de várias candidaturas, etc. E aí, normalmente, as candidaturas para o ano de 2025, elas são avaliadas no ano anterior, ou pelo menos elas são recebidas no ano anterior. Quem é que indicou Maria Corina Machado em agosto de 2024 para o Nobel? Um certo Marco Rubio, senador. Exatamente. Senador americano, na época, senador pela Flórida, hoje secretário de Estado, chefe da diplomacia americana. Ele, obviamente, naquele momento, nem imaginaria que seria o secretário de Estado de Donald Trump. E assina uma carta, nós temos a carta aqui, nossa produção aí muito rapidamente já colocou no ar, Marco Rubio assinando uma carta indicando Maria Corina Machado, venezuelana, como candidata para o Prêmio Nobel, que hoje acontece. O problema é que, no meio desse caminho, ele virou secretário de Estado norte-americano, e olha só, o chefe dele, Donald Trump, diz que mereceria esse prêmio. Não só que ele mereceria esse prêmio, se ele não recebesse esse prêmio, foi isso que o Donald Trump disse nas últimas semanas, o não recebimento seria uma ofensa ao povo americano, segundo ele. Agora, eu fico imaginando, César, como é que diz "you're fired" em norueguês? Ô Jamil, eu fiz uma comparação aqui, te colocar aqui debaixo do holofote comigo, ver o que você acha. Me parece, cara, veja, a gente sabe, isso não é a minha opinião, tá? A gente sabe que ao longo dos últimos 100 anos houve processos sérios de desestabilização de democracias sul-americanas e latino-americanas, que esses processos foram conduzidos pelos Estados Unidos e as suas agências. E a gente sabe que, por exemplo, teve gente como Guaidó na Venezuela, Janine Áñez na Bolívia, foram pessoas que foram escolhidas ali como para ser talvez o ponto central desses processos de desestabilização, a despeito das críticas que as pessoas possam fazer, considerando um determinado país, um determinado governo, uma determinada liderança política, partidária. A questão transcende isso no que eu estou colocando aqui. Você acha que a Maria Corina vai ao encontro disso, ou você faria alguma distinção significativa na forma como ela atuou na Venezuela? Olha, César, é uma questão muito importante essa, porque, sem dúvida nenhuma, você pode dar um prêmio para uma resistência, para um grupo civil, para, por exemplo, observadores nas eleições de um país, né? Gente que, de uma certa forma, trabalhe pela democracia. Tá ferrado, né, gente? Quando é que é complicado essa história? Quando você, basicamente,
dá o prêmio para uma personalidade política que representa, sim, um lado específico dessa história e que, neste caso específico, tem, obviamente, um apoio americano. Não estou dizendo aqui que ela não é uma pessoa corajosa, sem dúvida nenhuma não estou dizendo aqui que ela não tenha um papel talvez relevante nesse contexto latino-americano, sem dúvida nenhuma. A questão é saber se esse prêmio acaba justificando algum tipo de ação extra, política ou até militar, para dizer o seguinte: vamos aqui imaginar, olha, não só nós não reconhecemos Nicolás Maduro como presidente, como o próprio Prêmio Nobel, que é talvez o reconhecimento máximo, acaba de dar um prêmio para a opositora. Portanto, aquele presidente não tem legitimidade nenhuma, nós podemos agir. Esse é o perigo, né? Esse é a questão, eu diria, complicada dessa história, não só da Maria Corina Machado, mas em várias outras situações, quando você, na verdade, dá um instrumento para, eventualmente, uma invasão, uma ingerência externa num outro país. Esse é, eu diria, o fato que a gente vai precisar acompanhar a partir de agora em relação à Venezuela, não só em relação à Venezuela, mas eu diria em especial diante do comportamento americano de falar: nós não somos mais nós que estamos dizendo que Maduro não é legítimo. O próprio Prêmio Nobel da Paz está dizendo que ele não é legítimo, portanto nós temos quase uma obrigação para fazer algum tipo de intervenção na América Latina. Eu não estou aqui dizendo, insisto, não estou aqui dizendo que a democracia venezuelana é perfeita, não estou aqui dizendo que não existem problemas, os problemas são seríssimos, sem dúvida nenhuma, nada disso está em questão. O que eu digo que está em questão sempre é como isso é instrumentalizado, até que ponto isso vai servir para algo que pode ser extremamente perigoso. Agora, eu queria fazer só um comentário, César, porque o Prêmio Nobel ele conseguiu fazer, eu diria, um prêmio em quase duas etapas. Um deles em relação à Venezuela. E aí sim, uma crítica muito dura em relação a Maduro, escolhendo, ao meu ver, talvez uma pessoa equivocada. Você poderia ter escolhido, por exemplo, uma entidade da sociedade civil, uma ONG de direitos humanos na Venezuela, caso esse fosse o tema central. Mas, enfim, é a escolha que tomaram. Agora, tem um segundo ponto desse prêmio. O segundo ponto desse prêmio é uma crítica a, eu diria, movimentos autoritários pelo mundo todo. E isso está dito, basicamente, no argumento que foi apresentado hoje pela manhã em Oslo. Um argumento de que as democracias são fundamentais para a paz. Que as democracias são, eu diria, instrumentos essenciais para que haja paz em diferentes partes do mundo. E o prêmio ali foi muito claro em dizer: olha só, nós estamos num momento complicado quando regimes autoritários ganham espaço. Ou seja, não foi um alerta apenas à Venezuela, foi um alerta geral. Eu espero que essa parte do alerta geral tenha sido ecoada também nos Estados Unidos, porque obviamente, basta pegar o trecho diz de uma forma explícita justamente a questão da censura, a questão do ataque à imprensa, etc, etc. Exatamente o que nós sim estamos vendo nos Estados Unidos. É como eu sempre digo aqui na Europa, César, se Donald Trump falasse espanhol, qual era o nome que nós estaríamos usando para descrever o governo americano? Perfeitamente, exato. A gente sabe que tem todo um léxico, Vivi, que se aplica só em determinados casos, exatamente, perfeito ponto. Tem só um ponto aqui para a gente amarrar esse tema, é que a gente não sabe se a Marina Corina Machado vai conseguir receber esse prêmio, estará na cerimônia no final do ano para receber, porque o paradeiro dela é desaparecido, né? É desconhecido, melhor, né? Exato. Inclusive, isso foi colocado na apresentação hoje pela manhã em Oslo. Essa foi uma das perguntas feitas ao presidente do Comitê do Nobel, e ele disse que não tinha como saber se ela teria como chegar até Oslo por conta, claro, dessa situação. Insisto, a situação na Venezuela não é uma situação fácil, não é uma situação, eu diria, tranquila, que existe uma conspiração apenas contra Maduro. Não, a situação é complexa, sem dúvida nenhuma.
O que me preocupa é quando um prêmio desse pode instrumentalizar algum tipo de ingerência externa. A democracia precisa sempre ser preservada, sempre. Só nós precisamos ter uma posição, eu diria, até de princípio, para denunciar qualquer ataque contra qualquer democracia. Agora, dito isso, precisamos olhar para essas decisões com um olhar crítico, com um olhar, obviamente, talvez um pouco mais, ou talvez um pouco menos ingênuo de dizer, bom, olha só... Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.